Olá, amigos, tudo em paz? Estamos aqui para mais um quadro no nosso canal e hoje contando uma história real que envolve dois grandes seres, um grande palestrante espírita e o rei Roberto Carlos, o maior nome da música brasileira, talvez o maior artista brasileiro de todos os tempos. Hoje, durante o almoço, eu estava conversando com minha filha sobre Roberto Carlos e brincando, dizendo para ela que se uma pessoa não gosta do Roberto Carlos, a gente já tem que ficar com o pé atrás com ela. Mesmo que a pessoa não aprecie o estilo musical, mas a figura de Roberto Carlos é de um carisma que impossível a gente não gostar desse ser. Interessante que o Roberto Carlos, a mim sempre me pareceu alguém de casa, sem eu nunca tê-lo conhecido pessoalmente. Mas esses seres com essa luminosidade, com essa bondade, eles sempre parecem pessoas de casa, mesmo sendo artistas, celebridades. É como a figura de um Chico Xavier, né? Sempre passa para a gente que é muito próximo da gente, mesmo muitas vezes a gente não tendo tido oportunidade de conhecer. Mas a história de hoje fala da generosidade de Roberto Carlos. Muita gente conhece muitas histórias envolvendo o Roberto, né? Outro dia eu ouvi o Divaldo Franco contando de uma ajuda que o Roberto deu à irmã Dulce num pedido, ela precisando de um recurso, mas hoje a história é outra, também envolvendo essa generosidade do Roberto. Existiu em nosso movimento espírita um grande palestrante chamado Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça era conhecido como o Gigante Deitado. Ele era um palestrante espírita que não andava, ele vivia sobre uma cama e atrofiando, tendo todos os seus movimentos limitados, ele visitava as casas espíritas Brasil afora naquela cama e fazia as palestras deitado. E conta-se que certa feita Jerônimo Mendonça quis montar uma creche para crianças carentes e ficou sabendo que Roberto Carlos faria um show no Canecão. Sabendo disso, teve a ideia de ir até o Roberto e pedir uma ajuda para a construção da creche. E sendo um homem determinado, esses grandes seres, quando acreditam em algo, eles correm atrás, não se deixam abater. Jerônimo Mendonça conseguiu ir até Roberto Carlos numa Kombi, fez uma viagem muito longa e chegou na cidade do Rio de Janeiro e foi até o local onde Roberto Carlos se apresentaria. Quando ela chegou, tinha um familiar de Jerônimo Mendonça, conhecia o responsável pelo local e conseguiu entrar com Jerônimo Mendonça em cima de uma cama para assistir ao show do Roberto Carlos. O povo olhou e ficou impactado e pensou, nossa, o Roberto consegue arrastar todo mundo, trazer todas as pessoas, até aquelas com graves limitações, para assisti-lo. E ao final do show, Jerônimo Mendonça teve acesso a Roberto e pediu a ele uma ajuda, falando do seu sonho, do seu ideal de montar uma creche. E o Roberto, com um posicionamento que sempre lhe foi característico, falou, olha, hoje nós não vamos tratar disso, mas me procure amanhã no meu apartamento. E assim aconteceu. No dia seguinte, Jerônimo Mendonça foi até o apartamento, com a ajuda naturalmente de outras pessoas, e lá, para total surpresa, Roberto Carlos fez um cheque de 1 milhão de cruzeiros e deu a Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça saiu de lá com um cheque de 1 milhão de cruzeiros para materializar o seu sonho. Como dizia Chico Xavier, a vida começa no sonho e se concretiza no amor. Dois corações gigantescos. O grande Jerônimo Mendonça, esse mensageiro da doutrina espírita, que já está no mundo espiritual, e o grande Roberto Carlos, o rei da música brasileira,
essa criatura sensível, amorosa, esse grande artista brasileiro que todos nós admiramos. Uma história para refletir, né? Quantas pessoas Roberto já ajudou no total anonimato? O que a mão direita faz, propõe o evangelho, a esquerda não deve saber. Parabéns, Roberto, e que Deus seja louvado. Muita paz.